Marcos capítulo 1, nós vamos ler versículo 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15 diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Então esse é o nosso texto de hoje. Nós estamos aqui numa sessão do livro de Marcos, na primeira sessão do livro de Marcos, após a introdução, o prólogo. Como a gente tentou demonstrar para os irmãos, e me atualiza aí no play aí. Já passou o quê? 2 minutos? 2 minutos, passado. Como nós já passamos para a introdução do livro, a introdução do livro de Marcos vai do versículo 1 até o versículo 13. O que eu estou chamando essa parte de introdução? Acredito, eu entendo que o versículo 1 ao versículo 13, especialmente de acordo com o versículo 1, quando Marcos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, acredito que ao usar a expressão princípio ou começo, ele está relatando o início da sua obra sobre o Evangelho de Jesus. Então, do versículo 1 até o versículo 13, ele vai descrever os eventos iniciais que deram princípio ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso vai desde o aparecimento de João Batista, dos versículos 2 em diante, vai mostrar o aparecimento de João Batista como um cumprimento da profecia de Isaías e também de Malaquias, né? Alguém que estaria no deserto, uma voz que estaria no deserto, clamando as pessoas ao arrependimento e preparando para a chegada, preparando o caminho do Senhor, preparando para a chegada do Messias. Então João Batista apareceu no deserto da Judéia, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Depois surge então João Batista batizando Jesus. No batismo de Jesus, nós concluímos que aquele batismo representava o momento da unção de Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, e com isso, com a unção pelo Espírito Santo, Jesus passa a ser impelido pelo Espírito Santo por todo lugar para o seu ministério, começando pelo deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Uma das razões para isso é que o deserto seria o teste comprobatório para mostrar que Jesus é alguém capaz de ser o nosso representante diante de Deus. Conforme Hebreus capítulo 4, nós temos um sumo sacerdote que é capaz de nos ajudar em nossas fraquezas, Jesus. Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E o fato dele ter sido tentado é para mostrar isso. Algumas pessoas pensam o seguinte: por que Jesus foi tentado, já que ele não podia pecar? Já que ele é Deus? Veja, ele foi tentado para justamente comprovar, demonstrar que ele não poderia pecar e ele pode nos ajudar em nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo, e por ter sido tentado em todas as coisas, ele é alguém capaz de nos ajudar em nossas lutas. Então, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar, como diz a música. Então, Jesus experimentou isso. E nos versículos 14 e 15, que é o nosso texto de hoje, então, segundo Marcos, o início do ministério de Jesus através da sua pregação. Ok? Então, veja que o versículo 14 começa dizendo: depois de João ter sido preso. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Então é preciso, meus irmãos, que nós entendamos aqui que o ministério de Jesus não começou após a prisão de João. Embora a leitura de Marcos aqui nos sugira isso. Então, a gente vai ler o versículo 14, ele vai dizer: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia.
pregando o evangelho de Deus. Então as pessoas, ao ler isso, vão pensar o seguinte: então quando João foi preso, foi que Jesus começou o seu ministério. Só que aí, uma pessoa que é muito crítica da Bíblia, ela vai ler o evangelho de João e vai perceber que antes de João ter sido preso, na verdade, Jesus já estava fazendo muitas coisas. Já estava rolando muitas coisas aí na vida de Jesus. Então Jesus começou o seu ministério só depois da prisão de João, de acordo com Marcos. Lembre, meus irmãos, que o evangelho de Marcos, ele não está preocupado em relatar todos os eventos da vida de Jesus e nem está preocupado em relatar os eventos de forma cronológica. Marcos é muito sintético e ele é muito breve, porque ele quer nos levar até Jerusalém. O foco de Marcos é nos levar até Jerusalém, que no caso é sexta-feira que vem, né? Hoje seria o domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos. E o foco de Marcos é levar o leitor até a semana da paixão, o período do sacrifício da sua morte, da expiação pelos nossos pecados, para justamente mostrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E como Cristo, o Filho de Deus, ele teria que padecer, sofrer por causa dos nossos pecados. Então, o livro de Marcos não está preocupado em apresentar os relatos da vida de Jesus de um modo cronológico, quer dizer, evento por evento, do jeito que aconteceu. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em sintetizar os acontecimentos da vida de Jesus, principalmente aqueles que têm a ver com o versículo 1. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos quer nos levar a entender isso, que o livro é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, entre os versos 13 e 14, deve ter tido aí um salto histórico de aproximadamente 1 ano. Se nós lermos João capítulo 1 até João capítulo 4, nós vamos ver que dentro desse 1 ano, antes da prisão de João Batista ainda, Jesus já estava fazendo muitas coisas. Jesus já tinha escolhido alguns dos seus discípulos após o seu batismo. Jesus já tinha transformado água em vinho em Caná da Galileia. Jesus já teve aquela conversa com Nicodemos em João capítulo 3. Jesus teve aquela conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4. E então, João Batista só veio ser preso depois disso. Então, o foco de Marcos aqui, nesses 2 versículos, é sintetizar para nós a mensagem que Jesus pregou. A principal mensagem que Jesus pregou. Agora, sobre a prisão de João Batista, né, diz aqui, depois de João ter sido preso, e a princípio Marcos não vai falar nada sobre isso, mas lá no capítulo 6, versículo 14 a 29, Marcos vai relatar como se deu essa prisão de João Batista de uma maneira mais detalhada. Falando aqui mais por cima, o que sabemos é que João Batista foi preso a mando de Herodes. Como profeta, João era um homem que denunciava os pecados do povo, tanto que ele chamava as pessoas ao arrependimento, criticava os fariseus e escribas, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Mas ele criticava todos, né? Para João Batista, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. João Batista pregava para os mais simples e pregava para os mais poderosos, dizendo a mesma coisa: arrependa-se, o que você está fazendo é pecaminoso. João Batista pregou para Herodes, denunciou os pecados de Herodes. Qual? Nós sabemos de pelo menos um, né? De vários. Herodes era irmão de Filipe, tinha um irmão chamado Filipe, e a esposa de Filipe se chamava Herodias. E Herodes tomou a esposa de Filipe, seu irmão, como sua esposa. E João Batista disse: não te é lícito possuir aquela mulher por sua esposa. Então, João foi preso, denunciou os pecados de Herodes, foi preso. E grande parte da história de João Batista aí envolve justamente denunciar o pecado das pessoas. Uma coisa que a gente aprende com João Batista, meus irmãos, é que
Vou falar isso aqui com muito cuidado. Mas tem muitas pessoas hoje em dia se levantando como profeta de Deus. Hoje em dia. E elas fazem o quê? Elas vivem denunciando os pecados da igreja. Né? Vivem dizendo, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja votou em fulano, a igreja fez isso e aquilo. Está sempre pronto para denunciar os pecados dos outros. Enquanto elas abraçam abertamente os pecados dos poderosos de nossa época, especialmente no Brasil. Eu estou falando em parábolas, espero que vocês entendam. As pessoas estão sempre prontas para apontar os pecados dos outros, mas não conseguem ver o seu próprio pecado de idolatria, por exemplo, ela não consegue ver sua idolatria com determinado político e critica a idolatria dos outros em relação a outros políticos. João Batista nos ensina que pecado é pecado, independente de quem for. E profetas de Deus, no passado, eles não se aliavam aos reis. Eles denunciavam os pecados dos reis. Eles não ficavam assim, eu vou viver de uma maneira acrítica com o meu rei, com o poderoso aqui, com o meu senhor. Eles não viviam de uma maneira crítica. Não pode criticar, não pode falar mal. Pecado era pecado para o profeta. Então, se estava fazendo uma coisa errada, o profeta ia denunciar. Isso é uma coisa que a gente aprende com João Batista, mas não é o foco aqui da passagem. Eu quero talvez falar um pouco mais sobre isso no capítulo 6. Mas o verso 9 desse capítulo descreve Jesus saindo da Galileia para ser batizado por João no Rio Jordão. E nos versículos 9 a 11, Jesus foi ungido no batismo, ungido pelo Espírito Santo. E os versículos 12 e 13, Jesus foi provado na tentação do deserto. Aliás, nas tentações do deserto. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. 40 dias sendo provado. E aí, Marcos relata aqui que Jesus, depois de tudo isso, retorna para a Galileia para então dar início ao seu ministério. Na Galileia, Jesus prega, de acordo com o versículo 14, o Evangelho de Deus. Jesus prega o Evangelho de Deus. O que seria o Evangelho de Deus? Veja que Marcos, no versículo 1, ele diz que esse livro é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como é o Evangelho de Jesus Cristo, Marcos vai nos apresentar uma boa nova. Apareceu na história, apareceu de maneira visível, comprobatória, o Messias, o Filho de Deus. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. E todo aquele que dele crer recebe o perdão dos seus pecados e uma herança no reino de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas aqui Marcos diz que Jesus estava pregando o Evangelho de Deus. Essa expressão de Deus indica que a fonte do Evangelho, a fonte da mensagem é Deus. É Deus. Jesus pregava uma mensagem que vinha de Deus. Deus é a fonte das boas novas pregadas por Jesus. E aqui uma coisa importante, né? O Evangelho, uma aplicação, o Evangelho não pode ser resumido à nossa tentativa de persuadir as pessoas para vir à nossa igreja. Então, falar para as pessoas, olha, você vai ser curada, o seu casamento vai ser restaurado, você vai ter uma família feliz, você não vai mais ficar doente, venha para a minha igreja. O Evangelho não é isso. Essas são palavras nossas. O Evangelho de Deus não é sobre isso. O Evangelho que vem de Deus não é sobre essas coisas. É sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Filho de Deus. Então, também há uma relação aqui de continuidade entre a pregação de Jesus e a pregação de João Batista. Nós podemos notar o seguinte paralelo. João Batista pregava o quê?
João Batista pregava o quê? A mensagem de arrependimento. Né? Só que João Batista, bem aqui tem na história, João Batista está aqui, ó, antes de Cristo, né? Aí aqui Cristo, e aqui tem Jesus depois que ele veio, né? Aí, a mensagem de João Batista era pensando naquele momento que o Messias iria vir. João Batista dizia o seguinte: arrependei-vos, porque vem aquele que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vem vai batizar vocês com o Espírito Santo. Aí, João Batista olhou para os outros e disse: e vocês ele vai batizar com fogo. Eu vou acender o pavio. Olha só. O João Batista está aqui dizendo: arrependam-se porque ele vem. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, bem aqui, parecido: arrependei-vos porque cheguei. Então a mensagem é bem parecida, mas tanto João Batista como Jesus pregavam a mensagem do arrependimento. Só que João Batista pregava o arrependimento como uma preparação para a vinda do Messias, aquele que vem. Já Jesus pregava a mensagem de arrependimento tendo em vista a chegada do reino de Deus com a sua presença no mundo. Então, João Batista, arrependa-se, porque ele vem. Jesus já dizia: arrependa-se, ele já chegou. Foi inaugurado. Estamos no novo tempo. Então, Mateus deixa muito claro a relação entre a pregação de Jesus e de João Batista. Se você ler Mateus capítulo 3, versículo 2, e Marcos capítulo 4, versículo 17, respectivamente, nós temos a pregação de João Batista e a pregação de Jesus. E as duas pregações, de acordo com Mateus, tem lá tanto Jesus como João Batista dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Os dois dizendo a mesma coisa: arrependam-se. Lá no capítulo 6, nesse livro de Marcos, capítulo 6, o Senhor Jesus deu instrução aos apóstolos para que eles fossem de cidade em cidade, de povoado em povoado, de dois em dois, pregando o evangelho do reino. E no capítulo 6, versículo 12, os apóstolos estavam ministrando às pessoas, pregando ao povo, dizendo que o povo se arrependesse. Então, a mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Jesus, é a mesma mensagem dos seus discípulos. É a mesma mensagem da... Adivinha? Igreja. Certo? Eu estou ruim em sinais? Da igreja. A mesma mensagem, a mensagem de João, a mensagem de Jesus, a mensagem dos discípulos, a mensagem da igreja é a mesma. Arrependam-se. Arrependam-se. Em virtude do reino de Deus. Agora, qual é o conteúdo da mensagem? Qual é o conteúdo do evangelho de Deus pregado por Jesus aqui? Veja que, meus irmãos, Jesus ensinou muitas coisas. Se eu perguntar para vocês, o que é que Jesus ensinou nesse mundo? Muitos de vocês vão dizer coisas diferentes, provavelmente. Eu disse: olha, esse lado aqui, diga o que Jesus ensinou. Aqui vai ter respostas diversas. Se eu perguntar para vocês aqui, o que é que Jesus ensinou? Vocês vão dar outras respostas diversas. E se eu perguntar aqui, o que Jesus ensinou? Outros vão dizer outras coisas. Então, e todo mundo provavelmente vai estar certo. Ok? Porque Jesus ensinou muitas coisas. Agora, a questão é, qual era a ênfase do ensino de Jesus? Qual era a mensagem principal de Jesus em tudo que ele ensinava? Porque nos ensinos de Jesus ele tinha um alvo principal. Quando a gente estuda homilética, que a homilética é a arte da pregação. Quando a gente estuda homilética, tem uma expressão chamada ideia homilética, que é a ideia central de uma pregação. Em geral, toda pregação tem uma ideia central. Às vezes, essa ideia central ela é enfatizada, ela é repetida. Às vezes, a ideia central fica implícita
na mensagem principal ali que foi dita. Então, como é que você pode resumir a mensagem que o pastor Rubens pregou? Então, mesmo que algumas pessoas digam uma frase diferente, mas elas vão dizer algo próximo do que eu falei. Indica que a ideia central foi passada. Vocês lembram de Jonas? Jonas pregou para Nínive o quê? Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Então a ideia principal da pregação de Jonas era essa. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Só que a pregação de Jonas provavelmente não foi só isso. Ele pregou muitas coisas. Mas o livro resume a pregação de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Certo? Não dá para imaginar Jonas passando nas ruas de Nínive no carro de sol. Vai passando o carro da destruição. Vai passando o carro da destruição. Não dá para imaginar Jonas dizendo, daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Ainda mais, daqui a 40 dias. Não dá para imaginar Jonas simplesmente dizendo isso. Para que o povo pudesse se arrepender, Jonas deveria ter pregado uma mensagem que envolvia, inclusive, a possibilidade do povo se arrepender. Então, ali é a síntese da pregação de Jonas. Aqui nós temos também a ideia homilética, a ideia central, ou, como alguns pastores também dizem, a grande ideia da pregação de Jesus. A síntese do ensino de Jesus está aqui no versículo 15. Veja, aqui nós não temos tudo que Jesus ensinou, mas é aonde ele quer que os seus ensinos levem as pessoas. Que as pessoas entendam. Tudo que ele queria enfatizar nos seus ensinos. Então, se eu perguntar para vocês de outra maneira, qual era a ênfase da pregação de Jesus? Qual era o ensino principal de Jesus em tudo que ele estava pregando? Aí as respostas podem ser variadas também, mas provavelmente algumas delas vão estar erradas. Né? Porque alguns vão dizer ênfases. Por exemplo, hoje em dia tem pessoas que dizem que o ensino principal de Jesus era sobre o amor. Certo? E a gente fica até meio assim para dizer que não, né? A pessoa diz, o que é que Jesus... Qual era a ênfase dos ensinos de Jesus? Aí a pessoa vai dizer, é o amor. Não na busca, né? É o amor. Aí você fica até meio assim para dizer, não é não. Porque Jesus é amor, né? Jesus é o Senhor do amor, ensinou o amor. Né? As pessoas falam muito isso. A principal ênfase dos ensinos de Jesus era o amor. Era tanto amor que ele não confrontava os pecados das pessoas. Jesus aceitava as pessoas como elas eram. Muitas pessoas dizem isso. Há pessoas que dizem que a ênfase do ministério de Jesus estava em denunciar as injustiças sociais. Jesus veio para mudar a realidade social das pessoas. E para fazer isso, ele estava sempre denunciando as injustiças. Aí eu vi uma postagem na internet que dizia o seguinte, acho que foi na Semana Santa do ano passado, eu vi essa postagem, e a pessoa dizia que Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, porque ele denunciou as injustiças da sua época. Jesus foi morto porque ele estava do lado do pobre. Jesus foi morto por causa da luta de classes. Aí vai, aquela baboseira. Deu um tédio. É isso. Jesus foi morto porque ele brigou com os poderosos da sua época. Então, o ensino de Jesus confrontava os poderosos. Ele denunciava a injustiça. Veja, de fato, em alguns momentos, Jesus denunciou injustiças. De fato, Jesus falou de amor. Mas a ênfase da pregação de Jesus é outra. A ênfase da pregação de Jesus está aqui, no versículo 15. Se pudéssemos esboçar a pregação de Jesus aqui, nós temos 3 pontos. 1, 2, 3. Uma pregação batista. 3 pontos. Um professor meu dizia isso. Uma pregação batista regular, ela tem 3 pontos. Senão, não é batista. Aí muitas pregações minhas tem 1 ponto, como a de hoje. E outras tem 2. Né? E outras não tem. Então, a ênfase da pregação de Jesus era a chegada do reino de Deus. E Jesus fala isso de 3 maneiras. Primeiro, o tempo está cumprido. Segundo,
O reino de Deus está próximo. E terceiro, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, se pudéssemos colocar, esse seria o esboço da pregação de Jesus, o esqueleto, e ele preenchia essa mensagem de várias maneiras, com parábolas, né, com situações específicas, amaldiçoando uma figueira. Né? Então, Jesus, todo o ensino de Jesus era sobre o reino de Deus, enfatizando a chegada do reino de Deus. Então, o versículo 15 é uma espécie de síntese da mensagem de Jesus. E no restante do livro de Marcos e também nos evangelhos, nós vamos ver as pregações de Jesus, nas pregações de Jesus, como foi que ele ensinou sobre isso, sobre o reino de Deus. A expressão reino de Deus é bastante recorrente nesse livro. Várias passagens no livro de Marcos falam sobre o reino de Deus. Quero destacar algumas. O capítulo 4, versículo 11 e 12, Jesus explicou que o mistério do reino é dado a conhecer aos discípulos. Ele diz, olha, capítulo 4, Bruna, e versículo 11 e 12. Diz que Jesus disse, olha, a vocês, os discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino. Já os outros, eu só falo em parábolas. E é interessante porque as parábolas de Jesus tinham tudo a ver com o reino de Deus. Então Jesus várias vezes diz, o reino de Deus é semelhante a... E aí ele vai contar uma parábola. Parábolas são ilustrações sobre o reino de Deus. Ou ilustrações da vida para a compreensão do reino de Deus. Só que muitas vezes os fariseus, os escribas e muitos outros judeus não conseguiam compreender a parábola. Às vezes até os discípulos de Jesus. Mas Jesus ia explicar para eles. Só que os outros não entendiam por quê. Era uma profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Na época de Isaías, um pastor disse que o ministério de Isaías era o ministério de fechar a igreja. Porque o ministério de Isaías era pregar para as pessoas para que os corações delas ficassem ainda mais endurecidos. Isaías ia pregar e ninguém ia acreditar, ninguém ia crer. É um ministério que ninguém quer. Jonas é o contrário, é um ministério que não quer ver conversão. Né? É linda a palavra de Deus. Mas Isaías, o ministério de Isaías era isso, era pregar para as pessoas e as pessoas não iam entender, não iam compreender. E na vida de Jesus foi assim. Ele ensinava em parábolas, os de fora não compreendiam. Aí Jesus pegava os seus discípulos aqui e explicava, olha, o que eu ensinei foi sobre isso, isso e isso. Era sobre o reino de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 30 até 32, Jesus conta uma parábola sobre o grão de mostarda, ilustrando o grão de mostarda com o reino de Deus. Ele diz que o grão de mostarda é pequenininho, mas quando a semente ela é semeada, ela se torna uma das maiores hortaliças, Jesus vai dizer. E qual é a ideia? O reino de Deus, ele começa pequenininho, mas ele vai crescer, ele vai se expandir. Essa parábola, um pós-milenista, ele vai interpretar da seguinte maneira. Pós-milenista os que acreditam que o reino de Deus já foi plenamente estabelecido, né? E depois vem o estado eterno. E o pós-milenista entende o seguinte: como o grão de mostarda aqui é semeado e cresce, se transforma numa grande árvore, o reino de Deus começou com a vinda de Jesus e ele está se expandindo. O evangelho está crescendo, o mundo está melhorando e então virá o fim. Só que assim, o mundo está melhorando, está evoluindo, as guerras estão diminuindo, não? Pois é, o pós-milenista vive assim, briga com a realidade. É igual quem diz, Neymar tem que ir para a seleção. Briga com a realidade. Acaba não consegue marcar Chico Toicinho e que aquele marque Frantias com bacon. Né? Voltando aqui. Deixar meu desabafo de lá. Mas Vini Júnior também não tá jogando nada, né? Mas vamos lá.
Voltando aqui. Então, ó, Jesus conta essas parábolas para ilustrar o reino de Deus como algo que está por vir, mas que de alguma maneira ele já começou. Jesus disse para os seus discípulos, lá no capítulo 9, versículo 1, Jesus disse, olha, alguns de vocês aqui não vão morrer antes de ver a chegada do reino de Deus. Algumas pessoas pensam que Jesus errou. Ou então que eles não morreram mesmo, eles foram arrebatados, foram, sei lá, e só vão ver o reino, e vão ver o reino de Deus sem ter morrido. Mas quando Jesus disse, alguns de vocês não morrerão antes de ver o reino de Deus, é porque, de fato, quando Jesus veio a esse mundo, ele começou o reino. Ele inaugurou o reino de Deus. As referências que enfatizam a chegada do reino de Deus podem ser vistas como indicação de que, em cumprimento das promessas do Antigo Testamento, o reino de Deus chegou no ministério de Jesus. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, o que foi que ele perguntou para Jesus? O que fazer para herdar a vida eterna? Vocês lembram disso? O que fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna, essa expressão vida eterna, é uma expressão extremamente escatológica, se refere aos últimos dias. Em Daniel, capítulo 7, capítulo 12, versículo 2, a expressão aparece como uma expectativa futura do reino de Deus. Vida eterna relacionada ao reino de Deus. Um evento escatológico. Aí, quando um jovem rico pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, ele está pensando no quê? No reino de Deus. E aí Jesus disse para os discípulos, né? Porque o jovem rico ficou triste porque não podia doar as suas propriedades para seguir a Jesus. Voltou contrariado. Jesus disse, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus, o reino de Deus. Veja, a pergunta do jovem rico foi, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Essas duas expressões, né, Jesus está usando de maneira intercambiável, vida eterna e reino de Deus. O que é ter a vida eterna? Participar do reino de Deus. Aí depois os discípulos disseram, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus disse, ninguém que tenha deixado casa, pai, irmãos, filhos, por amor de mim do evangelho. Como é? Não receba, não receba, no presente ou no porvir. Muitos irmãos, o 100% daquilo que eles tinham, mais do que aquilo que eles tinham, possuíam, eles vão receber no reino de Deus. Só que Jesus fala do presente e do mundo por vir. Então, essas expressões indicam que o reino de Deus chegou na vinda de Jesus. O presente, eu já posso desfrutar do reino de Deus. Mas o porvir ainda é melhor. Veja, uma vez eu preguei aqui em 1 João, acho que os irmãos vão lembrar. Em 1 João, João fala muito sobre vida eterna. Uma das marcas da vida eterna, que é uma expectativa judaica do passado, uma das marcas da vida eterna é que o povo de Deus ia clamar ao Senhor e Deus ia ouvir. E em 1 João vai dizer que, por causa da vida eterna, nós podemos orar ao Senhor e Ele nos ouve. Isso significa que existem bênçãos do reino vindouro que nós já desfrutamos hoje. A oração é uma bênção do reino vindouro. Nós já desfrutamos hoje. O Espírito Santo é uma promessa do reino vindouro. Mas ele já foi derramado hoje. Atos capítulo 2, nós temos o derramamento do Espírito Santo. Quando você lê os profetas, essa era uma promessa para o reino de Deus, para o futuro, para a nova aliança. Mas ela já foi inaugurada. Nós temos o Espírito, nós oramos diretamente para Deus e Ele nos ouve, sem intermediários.
É o que algumas pessoas não conseguem entender. Como é que eu posso falar com Deus diretamente? Algumas pessoas não entendem isso. Eu preciso de alguém que faça a mediação. Eu preciso pedir ao santo fulano, ao santo ciclano, ao santo beltrano. A palavra de Deus diz claramente, peça, ele será dado. Não precisa de intermediários. Não, mas é porque, veja bem, eu tenho tanto pecado. Jesus está aí para isso. Leia Hebreus, capítulo 4. Jesus está aí para isso. É que muitas pessoas, não querem aceitar que elas trocaram Jesus pelos santos. Né? Aí quer pedir bênção ao santo fulano. Quer pedir chuva. Não pede chuva a Deus, pede chuva a São Pedro. Né? Não quer pedir proteção a Deus, aí pede a São Jorge? Sei lá. Graças a Deus, não sei. Peça a Deus. Fale com Deus. Então, no reino de Deus, nós podemos falar diretamente com Deus, por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Ainda, meus irmãos, Jesus deixou claro também que a sua atuação, no capítulo, agora não vou lembrar, mas em Marcos vai falar sobre isso, e também em Mateus capítulo 12, que o fato de ele expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo indica que o reino de Deus já chegou. Então, na vinda de Jesus, houve a inauguração do reino. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, havia a expectativa dos profetas de que o reino do Messias seria estabelecido na terra. Isso é amplamente falado nos profetas Daniel, Obadias, Miqueias, Isaías, além de Ezequiel, Jeremias. Após a ressurreição de Jesus, né, depois de 40 dias lá com Jesus aparecendo para os discípulos, Jesus já estava próximo de subir aos céus. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, será esse o momento em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então, os próprios discípulos mantiveram a expectativa da antiga aliança de que o reino de Deus seria plenamente estabelecido. Jesus não corrige, Jesus não diz: que reino? Estão ficando doidos? E aí os meus irmãos presbiterianos não compreendem essa questão também. Porque eles dizem que o reino de Deus é no coração. Mas a promessa na antiga aliança era de um reino aqui, presente, é físico e espiritual também. Mas ele é físico também. E Jesus não corrige o entendimento dele sobre o reino. Isso nos leva a crer que o reino de Deus tem uma expectativa futura também. Ele é presente, Cristo já reina hoje, mas ele vai ser plenamente estabelecido no futuro, inclusive no mundo, na terra. E na vinda de Cristo, porém, ele foi inaugurado, na primeira vinda. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo, por exemplo, é uma promessa do cumprimento escatológico do reino de Deus. O domínio de Deus, que é o reino de Deus, já está presente no mundo. Só que a gente não consegue perceber isso em todas as áreas. Eu falei do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. As bênçãos do Espírito Santo. A bênção da oração, de falar diretamente com Deus. É uma bênção da nova aliança. Nós temos a bênção de ter um povo eleito, um reino de sacerdotes, já presente hoje. Isso é o reino, isso é parte do reino de Deus que nós estamos vivenciando. Isso aqui é parte do reino de Deus. Mas nós não vemos o reino de Deus ainda plenamente estabelecido no mundo. Existe coisa errada no mundo? Não, né? Existe? Sim. É isso? Fechou o portão de casa? Fechou não? Tá travado? Eita, e agora? O que é que acontece se não trancar o portão? Pode entrar alguém lá, não pode? Eita, meu Deus. Vira essa boca pra lá, pastor. Essas coisas podem acontecer. Por quê?
nós ainda vivemos num mundo mau. Quer dizer, o reino de Deus começou, mas ele ainda não foi plenamente estabelecido. É uma expectativa futura ainda. Nós ainda não percebemos o reino de Deus em todas as áreas. A justiça brasileira é extremamente justa? Não. Estava conversando hoje com o Marcelo. Olha, numa blitz. Eu sei que blitz são importantes, né? Aqui fica aqui meu apoio às blitz. Blitz são importantes. Eu apoio essa causa. Mas numa blitz, é mais fácil uma pessoa pobre se dar mal ou uma pessoa rica? Assim, tá errado, né? Se tiver errado, tá errado, não é isso? Só que o rico vai resolver a questão no dinheiro. E o pobre vai ficar com menos dinheiro ainda. Certo? Não é assim? Então, cadê a justiça para todos? Cadê a balança da justiça? Né? O salário mínimo. Absurdo, né? Era para cada um de nós ganhar de 5 mil para cima. Amém? E toma posse. Receba essa palavra. Mas veja, nós ainda vivemos diante dessas injustiças. Para nos lembrar que o reino de Deus ainda não foi plenamente estabelecido. Cristo já começou a boa obra, mas ele ainda vai completar. A grande questão aqui, então, irmãos, é como fazer parte disso? Como fazer parte do reino de Deus? Jesus disse: arrependimento e fé. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. Basicamente, esse é o mote de toda a Escritura, todo o Novo Testamento, sobre o que fazer para ter a vida eterna, o que fazer para fazer parte do reino de Deus. O que é que eu faço para fazer parte do povo de Deus? O que é que eu faço para ir para o céu? Arrependimento e fé. Arrepender-se e crer. Basicamente, Jesus está dizendo que, em virtude da chegada do reino, as pessoas devem arrepender-se e se arrependerem e crer no Evangelho. Lembre-se, meus irmãos, que o Evangelho é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos vai mostrar isso, especialmente a partir do capítulo 8 e versículo 31. Marcos vai mostrar que esse Cristo, o Filho de Deus, terá que padecer muitas coisas, sofrer nas mãos dos religiosos de sua época, morrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, arrepender-se e crer no Evangelho envolve reconhecer seus pecados e crer nesse Jesus, o Jesus das Escrituras. O Jesus que é o Cristo, o Filho de Deus. Só assim nós podemos fazer parte do reino de Deus. Então, eu quero concluir dizendo algumas coisas em relação a isso. Primeiro que nós precisamos lembrar, irmãos, que arrependimento e fé no Evangelho só é possível mediante a pregação. Alguém só poderá se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho se o Evangelho for pregado. E a implicação disso é que o nosso testemunho, por melhor que seja, o nosso testemunho em palavras e ações é valioso. Mas apenas a pregação do Evangelho pode produzir mudança significativa na vida de alguém. Imagine o seguinte, que um irmão aqui da igreja tem um projeto social para ajudar dependentes químicos. Pessoas que são viciadas em drogas, em bebidas. Pessoas viciadas em telas, em celular. E aí o irmão diz, olha, eu tenho um projeto social, pastor, vamos apoiar. Beleza, vamos apoiar. E ali ele ajuda aquelas pessoas a vencerem o vício, a serem vitoriosos contra o vício. E as pessoas saem dali não mais viciadas, mas agora prontas a ter uma vida normal, trabalhar, viver a vida. Isso é uma coisa muito boa, não é? Mas isso não faz ninguém participar do reino de Deus. Isso não salva ninguém, no fim das contas.
O que salva é a pregação do evangelho. Dá para fazer uma coisa sem tirar outra, né? Por que não fazer os dois? Então veja, quando você faz o bem a uma pessoa, você não está necessariamente pregando o evangelho. Tem uma frase que é atribuída a São Francisco, né? De Assis. Dizem que é dele. Eu vi na internet, se está na internet é verdade. Aí dizem que é dele. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. A frase é bonita. Porque quer dizer que nós precisamos pregar o evangelho com a nossa vida. Certo? Mas a nossa vida, o nosso testemunho não produzirá o efeito que só a pregação do evangelho pode produzir na vida de uma pessoa. Então, arrependimento e fé só é possível mediante a pregação do evangelho. Se você quer que aquela pessoa mude plenamente, aquela pessoa por quem você ora, é necessário que ela ouça o evangelho. E provavelmente Deus quer usar você para isso. Aquela pessoa difícil. Eu quero que aquela pessoa mude. Pregação. Pregação. Segunda coisa, a verdadeira conversão envolve arrependimento e fé. A verdadeira conversão, a verdadeira mudança na vida de uma pessoa envolve arrependimento e fé. Você não se torna cristão ou parte do reino de Deus se você não crê no evangelho, nem se arrepender dos seus pecados. Você está perdido se você não crê no evangelho e se arrepende dos seus pecados. Isso significa que o fato de você vir à igreja não transforma você num cristão. Não transforma você em alguém que participa do reino de Deus. Você pode estar perdido vindo para a igreja. Pastor, mas eu não falo palavrão. Você pode estar perdido sem falar palavrão. Mas eu não fumo, eu não bebo. Você vai para o inferno lúcido, sóbrio. Porque a verdadeira transformação, a verdadeira conversão envolve arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Cristo, o Filho de Deus, Jesus. Então, o fato de você vir à igreja, fazer coisas de crente, praticar coisas de crente no dia a dia, não vai te transformar. Não vai mudar você. Você precisa se arrepender e crer. Jesus está falando isso para você hoje. Você precisa se arrepender e crer. Também, meus irmãos, Jesus confronta uma ideia muito errada que tem hoje em dia, que é de que Jesus nos aceita do jeito que nós somos. Veja bem, é lógico que Jesus não fecha a cara para ninguém. Jesus está de braços abertos para todo mundo. Mas ele não nos aceita do jeito que a gente é. Ele quer nos mudar. Ele diz, arrependa-se e creia. Ou seja, ele não quer que nós sejamos os mesmos. Ele quer nos mudar. Ele quer nos transformar. Jesus aceita do jeito que eu sou. Eu nasci assim. E Jesus não se importa com isso. Ele me ama do jeito que eu sou. E pipipi, papapá. Você está acreditando em outro Jesus. O Jesus da Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é Jesus que está dizendo isso aqui, irmão? Eu estou mentindo. Eu bebi muita água hoje. Jesus está dizendo isso. E eu estou enfatizando isso porque algumas pessoas dizem o seguinte, as pessoas querem seguir os ensinos de Paulo, mas eu quero seguir os ensinos de Jesus. É o que Jesus está dizendo para essas pessoas. Arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia. Ele nos chama ao arrependimento e à fé. E se você creu e se arrependeu, você precisa demonstrar o seu compromisso com Cristo e o seu reino. Mas talvez você tenha feito esse passo. Arrependeu e creu. Mas você precisa reassumir o seu compromisso com Cristo e o seu reino. Como súditos do rei, nós não podemos viver na vida
do jeito que a gente quer. Não pode. Isso significa que nós precisamos tomar a nossa posição de servos e viver para Cristo, Ele sendo o nosso rei. Essa é a nossa posição. Nós somos servos, Ele é o nosso rei. E sendo o nosso rei, nós precisamos servi-lo. Então, minha esposa já percebeu que eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa que fico me preocupando muito com certas coisas. E eu não fico falando sobre muitas preocupações que eu tenho, algumas delas. Especialmente coisas de igreja. Mas me dói muito no coração ver pessoas que se dizem crentes, mas totalmente alheia às coisas de Deus. Isso não é cristianismo. Isso não é reino de Deus. Me dói pensar em pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Me dói ver pessoas se afastando dos caminhos do Senhor. Mas se você creu e se arrependeu, você precisa reassumir esse compromisso de ter Cristo como o Senhor da sua vida, o seu rei. Você é súdito dele. Você é serva dele. Então você não pode ter outras prioridades além do reino de Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus continua falando isso hoje. Ele continua falando isso para nós. O seu reino e a sua justiça continuam sendo prioridades. É isso para você? Isso é prioridade para você? Jesus continua falando isso para você hoje. Se você se arrependeu e creu, então seja obediente a ele, à voz dele. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que nos ajude, Deus, querido, a lembrarmos do nosso compromisso com o teu reino e a tua justiça. Deus, a partir do que nós falamos hoje, que o Senhor produza naqueles que necessitam. Que o Senhor produza arrependimento e fé. Uma verdadeira mudança, uma verdadeira conversão. A ponto de essas vidas impactadas venham impactar a vida de outras pessoas também. Deus, não nos deixe perder de vista a mensagem do Evangelho. A única mensagem capaz de transformar a vida do ser humano. Não nos permita, Deus, que o nosso coração, a nossa pregação dê lugar a outras coisas, além do Evangelho. Que seja apenas a tua mensagem, a mensagem que vem do Senhor, capaz de transformar a vida de cada coração. Que seja essa única mensagem que ecoe nos nossos lábios, a todo aquele que necessita te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.